Boa noite, a paz do Senhor Jesus. Deus abençoe a todos. Sejam todos muito bem-vindos a mais um grupo familiar onde nós estudamos a palavra de Deus. E hoje nós temos um estudo muito importante, muito interessante para fazer a respeito de um dos livros da Bíblia que talvez seja o livro mais temido e talvez o mais incompreendido, não é? Talvez o mais polêmico, não é? Justamente pelo título dele. É o último livro da Bíblia, o livro de Apocalipse. Então, para você entender, não é, a importância desse livro, né, nós vamos estudar algumas partes. E você sabe que a Bíblia, não é, ela é um livro que, para as pessoas que não pertencem ao Evangelho, não aceitaram Jesus Cristo, não estão dentro, não é, ou procurando seguir os passos de Jesus Cristo, não aceitaram, não receberam Jesus Cristo, não se arrependeram do seu modo de vida, não buscaram, né, Jesus para mudar a sua vida. As pessoas que são do mundo, na verdade, elas têm muito medo da Bíblia. Né? Mesmo os ateus, né, eles têm medo. Por quê? Eles pensam, se tudo isso que está nesse livro for verdade, né, eu perdi a minha oportunidade de, em vida, pertencer ao reino dos céus, à família de Deus. Eu perdi a oportunidade de ver os meus pecados perdoados na cruz pelo sangue de Jesus Cristo. Então, aquelas pessoas que não admitem, não dão braço a torcer, não procuram negar, não é, esse livro como sendo a única verdade que existe, o único caminho que nos leva a Deus, eles no fundo têm medo. Têm medo que isso daqui tudo seja verdade. Amém? Muito bem. E principalmente porque a indústria cinematográfica, não é, ela associa Apocalipse a acidentes, a acontecimentos trágicos, tragédias. Então, muitas pessoas, né, têm muito medo da Bíblia, mas acima de tudo do livro de Apocalipse. Né? Ele é um livro assim compreendido, né, pela maioria das pessoas, se bem que, por incrível que pareça, o nome Apocalipse, né, ele significa revelação, significa tirar o véu, ou seja, abrir o entendimento. Né? Mas as pessoas entendem, né, que nem eu falo, né, pela tradição, pelas falas do dia a dia, que Apocalipse seria as tragédias. Né? O que estuda, né, a matéria, né, que estuda o final dos tempos, na verdade, chama-se escatologia. Escatologia quer dizer últimos, né, últimos dias, últimos acontecimentos. Apocalipse, então, ele significa revelação. Mas é interessante falar em revelação quando no livro de Apocalipse ele tem cerca de 300 símbolos. E para nós entendermos esses símbolos, nós precisamos conhecer o contexto da Bíblia como um todo. Na verdade, Apocalipse ele resume do Gênesis ao próprio Apocalipse, a Bíblia, a palavra de Deus. Né? Então, de Gênesis até Judas, né, o último livro antes de Apocalipse, tudo isso ele tem que ser entendido para se revelar, para se desvendar essa palavra. Mas está tudo claro do ponto de vista de instruções para aqueles que são servos de Deus. Então eu queria, tendo feito essa colocação, ler Apocalipse capítulo 1, versículo 1, né, o último livro da Bíblia, está escrito assim: revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer, e pelo seu anjo as enviou e as notificou a João, seu servo. Então, essas profecias, não é, o que nós vamos ler, foi dada diretamente por Deus a Jesus Cristo. E ele, através do anjo, instruiu João, o apóstolo, né, que na época era um menino, né, quando Jesus estava na sua obra aqui na terra. Quando Jesus começou a sua obra, João era um menino. Então, João aqui, nesta ocasião, ele já é um ancião. E aí, o mais impressionante é no versículo 2. Ele fala assim: o qual testificou da palavra de Deus e do testemunho de Jesus Cristo e de tudo o que tem visto. Então o apóstolo João ele deixa isso muito forte. Ele fala assim: eu vi isso acontecer, eu vi Jesus, eu vi tudo aquilo, todos os sinais acontecendo. Então ele dá um peso muito forte. No versículo 3, e agora vem uma boa notícia para nós que estamos lendo esse livro, para nós que estamos estudando esse livro no dia de hoje. Uma promessa de Deus que diz assim: bem-aventurado
aquele que lê e os que ouvem as palavras dessa profecia e guardam as coisas que nelas estão escritas, porque o tempo está próximo. Então, nós temos vamos dizer assim, a felicidade de receber da palavra de Deus uma promessa de que nós somos bem-aventurados, ou seja, abençoados. É o único livro da Bíblia que traz essa promessa de que quem lê e quem ouve vai ser abençoado, né? Será abençoado. Muito bem. Então, feito todas essas considerações, é óbvio, né, que eu não vou poder falar de todos os sinais, não vou poder falar de todos os assuntos. Isso daí precisaria de vários grupos familiares, e se for o caso, se for preciso, nós fazemos uma série de estudos do Apocalipse, estudando cada item, cada símbolo, né? Mas o propósito hoje é chamar a atenção para uma das principais mensagens do livro do Apocalipse. Essa mensagem é uma advertência para o final dos tempos. Para nós entendermos, né, isso, eu queria que você fosse já direto lá nas cartas. É através das cartas que existe uma grande revelação para a igreja, para as igrejas, ou seja, para aqueles que são de Jesus Cristo, aqueles que pertencem à igreja. Amém? Aqueles que são da igreja do Cristo vivo. Então ele fala de 7 igrejas. A primeira igreja, isso está no capítulo 2, eu estou só situando, mas eu não vou ler por causa do tempo, mas a primeira igreja que ele fala é de Éfeso, né? E essa igreja é a igreja dos apóstolos, é a igreja que começa, né, a obra de Cristo, né, na terra. E aí depois vem a igreja de Esmirna, então ele vai falar a segunda carta para a igreja de Esmirna. A igreja de Esmirna foi uma igreja muito perseguida, né? Nós sabemos disso, né? Onde as pessoas eram perseguidas, mortas. Isso desde a época do Diocleciano, né? Um imperador, até chegar na época do Constantino, né? Então, do Diocleciano até Constantino, a igreja era uma igreja mártir, né? Normalmente eles pagavam com a vida quando eles manifestavam sua fé. Aí veio depois a igreja do Pérgamo, né? Essa igreja, né? Ela é uma das 7 igrejas da Ásia, mas se nós pensarmos em tempo, né? Colocarmos ela em revelação de tempo para a igreja que está na Terra, né? Que somos nós, então a Pérgamo é quando vem então já esse imperador Constantino, e ele já apazigua, então já não existem mais mártires, né? O Império Romano acaba fazendo com que a igreja seja uma igreja que também é romana, né? Por isso que vem a própria Igreja Católica, que se identifica igreja, né? Que é católica, apostólica, romana, né? E isso significa que quando os imperadores percebem que os cristãos estão se multiplicando e que não tinha como frear esse acontecimento, né? Como se diz, o sangue de um mártir, né? Fazia brotar milhares de cristãos. Então ele pensa assim, olha, já que eu não posso destruí-los, eu vou me unir a eles, né? Aí depois vem a igreja de Tiatira. Essa igreja de Tiatira é a igreja papal, né? A igreja que vem, né, da Idade Média, em que já começam a se organizar o clero, a organização da igreja em si. Amém? Depois dessa igreja, né, seguindo essa ordem, aí vem a igreja de Sardes. E essa igreja, ela representa a igreja protestante que nasce no século XVI e XVII. Né? Então, quando fala, né, que lá em Sardes existem alguns poucos, isso daí quando aqui fala, né, a quinta carta à igreja de Sardes, fala assim, no versículo 4, eu estou lendo Apocalipse capítulo 3, versículo 4. Mas também tens em Sardes, ou Sardo, algumas pessoas que não contaminaram seus vestidos, e comigo andarão de branco, porquanto são dignas disso. Isso se refere ao movimento do protestantismo, aquilo que trouxe o evangelho conforme está escrito, que trouxe o evangelho para as pessoas, que tirou, né, que
permitiu que o evangelho fosse divulgado para as pessoas. Aí vem a igreja de Filadélfia, essa igreja não tem nenhum tipo de advertência, pelo contrário, ela tem elogio, e essa igreja foi a igreja que saiu para a obra missionária no mundo. Lembre-se que Jesus ele falou assim, ide, né, Marcos capítulo 16, versículo 15, ele disse, ide por todo mundo, né, pregai o evangelho a toda criatura. Então esse ide é uma ordem que Jesus deu para todos aqueles que creem, divulgar o evangelho, porque aqueles que não conhecem o evangelho, eles não conhecem o plano de Deus, e por não conhecerem o plano de Deus, vão andar pelos seus caminhos, e os caminhos do homem com certeza vão levar ele para a morte, né? Isso está em Marcos capítulo 16, versículo 15, deixando bem claro, né? E disse-lhes, ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Então, essa igreja de Filadélfia, ela representa o período em que houve a divulgação, onde saíram missionários para todos os lugares do mundo, levando a palavra de Deus, levando o nome de Jesus Cristo. Para essa igreja existe elogio. Mas aí vem a sexta igreja, que é de Laodiceia, e que, se olharmos o contexto, né, segundo muitos estudiosos, né, eles falam que essa igreja de Laodiceia é a sétima igreja, né, é a igreja que antecede a vinda de Jesus Cristo. Esta é a igreja que nós estamos, a época que nós vivemos. Então eu queria, justamente por isso, né, depois desse pequeno resumo, mostrar o que nós devemos entender da mensagem do Apocalipse quando se fala da igreja, da sétima igreja, da igreja de Laodiceia, porque certamente aqui existe a revelação de Deus para a nossa época, para a igreja da nossa época. Então eu estou lendo Apocalipse capítulo 3, versículo 14. Está escrito assim, o título é Sétima Carta à Igreja de Laodiceia. No versículo 14. E ao anjo da igreja que está em Laodiceia, escreve, isto diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus, se referindo a Jesus, obviamente. Eu sei as tuas obras, que nem és frio, nem quente. Oxalá, ou tomara, foras frio ou quente. Então, nós temos aqui na palavra de Deus um retrato de que a última igreja, ela vai ser uma igreja morna. O que significa uma igreja morna? Uma igreja que já não crê nos dons espirituais, uma igreja que já abandonou o caminho da santidade, uma igreja em que o mundo vai entrando na igreja. Então a igreja que era para ser quente, ela acaba esfriando. E aqui você vai ver uma coisa impressionante, quando está escrito no versículo 16, assim porque és morno, não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Porque não és frio nem quente. Existem a tolerância por ser frio e por ser quente, mas o que é morno não. Por quê? Aquilo que é frio, ele não conheceu o calor, ou seja, não chegou até ele a palavra da verdade. A Bíblia traz o fogo do Espírito Santo. Então o fogo, ele vem e arde no coração de quem ouve. Então quem é frio é porque nunca teve a experiência de conhecer Jesus, de conhecer a palavra de Deus. Talvez porque faltaram igrejas no nosso dia que agissem como Filadélfia, né? Por isso é importante a gente divulgar o Evangelho, né? Todos nós que cremos em Jesus, levarmos a palavra de Jesus, falarmos para as pessoas que Jesus é a solução, que Jesus amou o mundo, Jesus amou os pecadores e pagou o preço do pecado de todos. Então nós temos que divulgar isso. Agora, a pessoa que aceita Jesus Cristo, ele é perdoado dos pecados, mas ele deve receber a palavra de Deus como sua direção. Aí vem a igreja morna, que significa aquele que teve contato com as coisas de Deus, conhece a Bíblia, conhece a palavra, já foi muitas vezes, teve experiências sobrenaturais, já teve o batismo do Espírito Santo, já, sabe, tem uma pessoa que já teve o fogo na sua vida, o fogo espiritual, mas ele ficou morno. No versículo 17, como dizes, rico sou e estou enriquecido, e de nada tenho falta, e não sabes que é um desgraçado. Olha que palavra forte. E miserável, e pobre, e cego, e nu. Por quê? Porque hoje
apesar de a Bíblia estar em todos os aplicativos, YouTube, Google, em todos os meios e mídias, é fácil hoje ter acesso à Bíblia. Antigamente você precisaria comprar uma Bíblia, normalmente muitas pessoas não teriam condições de ter uma Bíblia nas mãos, mas hoje pela internet, pelas mídias, pelos aplicativos, todos nós temos uma Bíblia. Então, é muito simples dizer que, olha, eu conheço a palavra de Deus. Não, eu já li a palavra de Deus, eu já sei, sabe? Então, isso daí torna a pessoa soberba. E aqui a advertência é muito forte, né? Porque, olha só, aconselho que de mim compre, isso eu estou lendo no versículo 18, ouro provado no fogo. O que significa ouro provado no fogo? A fé, verdadeiramente, ela precisa ser provada. Então, aquele que é de Deus, ele vive em função da fé. A fé dele é provada todo dia, e isso mantém a chama acesa. Então ele fala assim, que compres ouro provado no fogo para que enriqueças, e vestidos brancos para que te vistas e não apareça a vergonha da tua nudez. E que, olha só, unja os teus olhos com colírio. Mas lembrando que o apóstolo Paulo, que pensava que estava fazendo a obra de Deus e na verdade estava do lado contrário, ele teve escamas nos olhos, né? Nós vimos isso, né, há pouco tempo. E aqui se fala em colírio, quer dizer, tire a cegueira, deixe as coisas do mundo, porque o mundo ele vai tentar cegar as pessoas. Olha só, e que unja os teus olhos com colírio, para que vejas. E aí vem o porquê que Deus está falando isso, não é? Deus fala isso não é para castigar, mas é para divertir. Por isso que eu estou hoje me preocupando com a mensagem de advertência do livro de Apocalipse. Está escrito assim, no versículo 19: eu repreendo e castigo a todos quantos amo. Se, pois, zeloso e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei, e ele comigo. Então você vê que Laodiceia, ele na verdade, quando Jesus fala assim, eu estou à porta, quer dizer a igreja que vai anteceder a volta dele. É a nossa geração, a nossa época, né? A nossa dispensação. Né? E aí fala assim, ao que vencer, lhe considerei, no versículo 21, que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. E aí eu vou mostrar para você o porquê que Jesus ele enfatizava muito a necessidade das pessoas ficarem em Jerusalém e aguardarem o batismo do Espírito Santo, aguardarem que o Espírito Santo viesse sobre a vida das pessoas e que eles buscassem, através do Espírito Santo, o poder, a virtude, o poder do Evangelho. Não é? O Evangelho só é poder, só é fogo, quando nós temos o Espírito Santo dentro de nós. E você já deve saber, né? Muitas vezes eu li isso. Todas as cartas, quando termina, acontece a mesma coisa. Está escrito assim, aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. São 7 cartas. Eu vou ler da última, né? Que nós estamos falando. Aí tem no versículo 22, eu estou lendo, então, Apocalipse 3, versículo 22, está escrito assim, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Não é? Então, nós precisamos entender que muitas vezes, né, se busca o entendimento dos símbolos do Apocalipse. Olha, o que vai acontecer? É isso? Ou nós vamos ser arrebatados antes, durante a tribulação? Sabe, se discutem isso. Eu não estou falando que não é importante isso, mas eu estou falando que o principal é ter o Espírito Santo, porque quando nós estivermos unidos com o Espírito Santo, ele vai nos revelar, ele vai conduzir a nossa vida. Nós não vamos nos preocupar com nada que não seja revelado explicitamente, ou seja, nada que Deus não revelou de uma forma muito simples, muito direta. Amém? Muito bem. Aqui, eu vou pular agora, vou só passar para você, eu queria que você, se você pudesse, você também lesse em casa, né, por causa do tempo, mas eu queria te ligar uma coisa que fala desse tempo, né, quando a gente fala de igreja morna, a gente está querendo dizer que as pessoas teriam assim uma atitude de apostasia. Apostasia significa abandono da fé, né?
Então, eu estou lendo agora 2 Timóteo, né? Novo Testamento ainda, 2 Timóteo capítulo 3. Eu vou ler no versículo 1. Então, o segundo livro de Timóteo, capítulo 3, versículo 1. Sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, né? Tempos difíceis, né? Então, é engano pensar que as coisas vão ser melhores. É daqui para frente cada vez pior, igreja. Isso daí está escrito. Cada vez vai ser mais difícil aceitar Jesus Cristo, cada vez vai ser mais difícil manter a fé, né? Então, aqui fala assim, porque haverá homens amantes de si mesmo, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, né, que vão ofender a Deus, desobedientes a pais e mães. Você vê na sociedade que a mudança que teve, né, de pessoas que tomavam a bênção dos seus pais, hoje são pessoas que acabam até batendo, humilhando, matando seus pais. Ingratos, né, profanos, né, sem afeto natural, irreconciliáveis. Quer dizer, não adianta ser irreconciliável, é uma pessoa que não quer se reconciliar, não é? É óbvio, não é? Então, o que seria reconciliar? Se reconciliar é reconhecer que você está no caminho errado, né? A pessoa está no caminho errado, e aceitar a correção. Como nós lemos em Apocalipse 3,18, Deus corrige e castiga aqueles a quem ele ama. Então, a finalidade de Deus nos corrigir é amor. Mas as pessoas que nos últimos tempos, elas não aceitarão mais isso. O mundo vai entrar de tal forma na igreja, de tal forma, e de uma forma tão forte, que as pessoas vão desacreditar na força do Evangelho, vão relativizar ou relaxar tudo aquilo que o Evangelho fala que é principal, que é disciplina. Olha só, aí vem assim, irreconciliáveis, sem amor para com os bons, né? Traidores, obstinadores, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Deste afasta-te, né? Então, você vê que nos últimos tempos as coisas vão ficar piores, cada vez pior, né? Agora, eu queria que você desse uma puladinha aí, você pode ler depois o restante, mas eu queria ler no versículo 14. E isso, eu queria terminar, né, praticamente chegar no final dessa mensagem, desse estudo, falando isso. No versículo 14, 2 Timóteo capítulo 3, fala assim, tu, porém, permanece naquilo que aprendeste. Então, quando você ouve uma mensagem da palavra, ouve uma pregação, quando você ouve um estudo do grupo familiar, você tem que permanecer naquilo que você aprendeu e de que foste inteirado, ou seja, que você recebeu esclarecimento, sabendo de quem o tens aprendido. Não é? Ou seja, é Deus que escreve, olha só. E que desde a tua meninice sabe as sagradas letras, que podem fazer-te sábio para a salvação, pela fé que há em Cristo Jesus. Só a palavra de Deus é que nos dá a sabedoria para entendermos a necessidade de Jesus Cristo em nossa vida. E aqui, completando aquele versículo que a gente tinha lido, toda a escritura divinamente inspirada é aproveitada para ensinar, para redarguir, né? Ou seja, trazer para nós questões, né? Indagar, para corrigir, instruir em justiça, para que o homem de Deus ou a mulher de Deus seja perfeita e perfeitamente instruído para toda boa obra. Amém? Agora, para encerrar mesmo, eu queria que você fosse lá no Apocalipse 22. Nós lemos o começo, agora nós vamos ler o fim. Eu queria que você fosse já, assim, para o versículo 16, para a gente ir mais rápido, vai. Está escrito assim, eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar essas coisas nas igrejas. Eu sou a raiz e a geração de Davi, a resplandecente estrela da manhã. E o Espírito e a esposa, né? O Espírito e a esposa dizem, o Espírito e a esposa, você vê, fala da igreja, dizem, vem, e quem ouve, diga, vem, e quem tem sede, venha, e quem quiser, tome de graça da água da vida. Então, o chamado é para a gente vir até a palavra de Deus, até Jesus. Porque eu testifico a todo aquele que ouvir as palavras da profecia desse livro, que se alguém lhe acrescentar alguma coisa, Deus lhe fará vir sobre
as pragas que estão escritas nesse livro. Você vê que o livro do Apocalipse ele deve ser lido na sua íntegra. E se alguém tirar qualquer palavra do livro dessa profecia, Deus tirará a sua parte da árvore, da vida e da cidade santa, que estão escritas nesse livro. Por isso que é importante, quando nós falamos do Evangelho, a gente lê a Bíblia. Né? Trazer a Bíblia, o que está escrito, como está escrito. É óbvio que tem versões diferentes, mas o relato sempre, o espírito dali, ele tem que ser mantido. E aí no versículo 20, aquele que testifica essas coisas diz, certamente cedo venho. Amém. Ora vem, Senhor Jesus. Essa passagem, essa frase, ora vem, Senhor Jesus, em aramaico é uma palavra chamada maranata. É uma palavra maranata, que é muito conhecida, né? Que em aramaico quer dizer, ora vem, Senhor Jesus. No versículo 21, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vós. Amém. Então eu termino da mesma forma, né, falando que esse livro no final, né, termina com essa bênção, né, a graça do Senhor Jesus Cristo. Eu queria convidar você a baixar sua cabeça, fechar seus olhos. Senhor Deus e Pai, nós queremos te agradecer pela tua palavra. Obrigado, meu Pai, porque o Senhor nos faz sábio através das tuas escrituras. Pai querido, em nome de Jesus, que nós tenhamos entendido a necessidade de permanecer firme na tua palavra. E também a necessidade de levar o Evangelho, assim como a igreja de Filadélfia, meu Pai. Nós sabemos que os tempos são difíceis, nós vemos essas pandemias e as coisas que acontecem, e nós clamamos para que o Senhor, através da tua graça, amor, poder e misericórdia, que o Senhor vá ao encontro de todos os que sofrem, meu Pai, e que Jesus Cristo possa vir o mais rápido possível, porque nós também, como tua igreja, dizemos, Maranata, ora venha, Senhor Jesus. E você que crê, diga amém e graças a Deus. Deus abençoe a todos e até o próximo domingo, em nome de Jesus Cristo, às 10 horas da manhã na igreja, no culto presencial na igreja de Ribeirão Pires, e às 10 horas também no nosso culto virtual. Deus abençoe e até lá, em nome de Jesus.